pregador, não estou gostando desta palavra. Então vamos para o que Jesus Cristo falou, não o Jonathan. Sabe o que Jesus falou? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se fosse para desprezar o que é da terra, ele diria: esquece César e só se preocupa com Deus. Mas sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês são do céu, mas enquanto está na terra, influencia a terra a qual estão inseridos. Oh, aleluia! Porque vocês são sal. Olha só o que Jesus fala. Não sou eu, é Jesus. Vai reclamar com o grandão da Galileia que falou: vocês, a igreja, são sal da terra. Aí sabe o que ele continua falando? Sal presta para influenciar o ambiente a qual está inserido. Mas se o sal perder a capacidade de influência, olha o que Jesus fala: para nada mais presta, a não ser pisado. Por quem? Por outros que assumem a chave da influência. Vós sois a luz do mundo, que a vossa luz não fique em lugares escondidos, mas que seja elevada e levantada, para que outros vejam a sua luz brilhar e possam glorificar a Deus. Ah, irmãos e irmãs, é por isso que na palavra de Deus está escrito: se o meu povo, não é quem não é povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, ouvir a minha palavra, buscar a minha face, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E olha a parte final: eu, Deus, é quem vou sarar. Existem promessas na Bíblia que são para a igreja. Existem promessas na Bíblia que são para Israel, e existem promessas na Bíblia que são para a igreja e para Israel. Quando esse versículo começa: o povo que se chama pelo meu nome, ele não está dando um artigo de Israel. Deus está abrindo espaço, aonde houver uma terra habitada, e um povo inserido dentro da terra, que diz: eu sou de Deus. Esse povo tem a chave da terra. Se esse povo buscar a minha face, sou eu quem desço do céu e tomo controle do que está na terra. Eu sinto Deus aqui. Isso é um plano de governo que não começou no Novo Testamento. Isso começou em Gênesis com Adão. Sabe o que Deus disse para Adão? Deus pegou a terra e colocou debaixo da autoridade de Adão. E disse assim: Adão, sujeitai-a, governai-a. Adão, está na tua mão. Você governa a terra. Eu dei essa autoridade para você. Eu dei essa legalidade na sua mão. E plano de governo de Deus é tão fiel, que o próprio Israel, que recebe essa palavra no capítulo 29, versículo 11, não teve sonho, projeto e plano começando no 29. Sabe quando que Deus começa isso? É quando Deus olha para a terra e encontra Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da sua terra, e eu farei de ti pai de nações. Olha o governo que Deus estava colocando. A promessa que Deus fez a Abraão passa para Isaac. E olha o plano que Deus tem, como em 29:11 de Jeremias. De Isaac passa para Jacó, de Jacó passa para José. E o plano de Deus é tão forte, que mesmo nos desertos de José, o plano de Deus ainda estava de pé. Porque se José não é vendido dentro do Egito, traído, e lá dentro do Egito, na casa de Potifar, caluniado, ele não entraria na prisão. E se ele não entra na prisão, ele não conhece copeiro nem padeiro. E se ele não conhece, quando o faraó tiver sonho, quem é que manda chamar para interpretar sonho? Então até no momento difícil de José, Deus estava assim com a sua mão: eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu tenho promessa, eu estou no controle, eu estou na rédea, eu estou direcionando, eu estou dando norte. Porque Deus tinha uma promessa sobre a cabeça de José, que veio de Abraão, que passa para Isaac, que passa para Jacó, que passa para José e seus irmãos. Eles entram dentro do Egito. E se José não é vendido e se torna governador, Israel não entra no Egito. Se Israel não entrasse no Egito, eles não se multiplicariam até se tornar uma nação. Se não se torna uma nação dentro do Egito poderosa, Faraó não se levanta com chicote. Se Faraó não se levantasse com chicote, Deus não levantaria Moisés. Sabe por quê? Porque Deus levanta profetas, sacerdotes, juízes, segundo a necessidade da sua obra,
Posso abrir um parênteses? Lembra da mão que eu disse a você cortada? A palavra de Deus diz que a mão não escolhe ser mão, o pé não escolhe ser pé, dedo não escolhe ser dedo, nariz não escolhe ser nariz. Tem um comando antes do nariz existir que diz: nariz, tu é nariz, pé, tu é pé, mão, você é mão, dedo, você é dedo. Fica no lugar aonde eu te coloquei, exercendo aquilo para qual eu te criei, pé. Porque se o pé sair do lugar de pé e querer ser mão, o pé vai precisar entender que pode até ficar no lugar da mão, mas não tem a habilidade de a mão fazer isto aqui, assim como a mão não tem capacidade de fazer o que o pé faz. Então o problema do corpo começa, não é quando Deus levanta um pé, levanta uma mão, levanta um pregador, levanta alguém que governa, levanta alguém que tem chamada, levanta alguém que canta. Sabe quando o problema começa? É quando o pé olha para a mão trabalhando e diz assim: gostei, hoje eu quero ser mão. É quando a mão olha para o pé e diz assim: gostei, hoje eu quero ser pé. Só que o comandante olha, chamado Jesus Grandão da Galileia, e diz: ô pé, fica no lugar onde eu te criei, onde eu te fiz. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto contigo, rapaz. Sou eu quem levanto profetas para a minha obra, quer ver? Jeremias que diz esta palavra, é Deus quem diz: as nações fui eu quem te dei por profeta. Antes de tu nascer, Jeremias, tu já era profeta. Antes de tu nascer, tu já era cantora. Antes de você nascer, tu já era pastor. Antes de vocês nascerem, você já era evangelistas, presbíteros, diáconos, trabalhadores, missionárias, diaconisas, evangelistas, pastora. Todos nós já éramos antes de nascer no coração de Deus. É por isso que não sou eu quem escolho o que quero ser. Quando Deus olha para Moisés, Deus diz: Moisés, tu é libertador. Só é libertador porque tem um povo escravo. Porque se não tivesse plano de povo escravizado, também não tinha Moisés para libertar nada. Para que libertador se não tem escravidão? Para que um povo para ouvir se não houver profeta? Ou para que profeta se não houver um povo? Então Deus não me levanta porque eu quero ser levantado. Deus levanta segundo a necessidade da sua obra. Eu sinto a presença dele aqui. Amando que te levará sendo rementre de Canaua. Irmão, eu posso colocar minha vida na linha de tiro. Está aqui meu pastor que não me deixa mentir. Quando meu pastor fala assim: Jonathan, eu preciso de você terça, quinta, sábado, domingo, eu só digo assim: sim senhor pastor, eis-me aqui. Já deixei de pregar em congresso de milhares, 6, 7 mil, para estar aqui sentadinho ouvindo o meu pastor falar que quem planta abacate, colhe abacate. Quem planta laranja, colhe banana, laranja. Quem planta banana, colhe banana. Como poderia eu querer ser usado por Deus se não respeitasse o manejado pedreiro na terra? É por isso que nós estamos diante de uma realidade. Isto que começou em Abraão, que passa para Isaac, que vai para Jacó, que vai para José, que passa para Moisés, que de Moisés passa para Josué, de Josué vai para os juízes, de juízes Deus levanta Samuel, de Samuel Deus levanta Saul, de Saul vem Isbosete, depois de Isbosete vem Davi, de Davi vem Salomão. O reino racha, alguns vão para a Síria, outros vão para dentro da Babilônia. Mas quando chega dentro da Babilônia, Deus fala assim: tem tempo determinado, não vai durar para sempre. Da Babilônia eles voltam para Jerusalém. Depois que voltam, os gregos tomam conta. Depois dos gregos, os macabeus. Depois dos macabeus, no ano 63, os romanos tomam conta. No ano 0 Jesus nasce, e Jesus diz assim: não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 33 Jesus morre. No ano 70 Roma invade Jerusalém, destrói toda Jerusalém. Mas a promessa de Abraão ainda estava de pé. No ano 70 Israel é espalhado pela terra, mas Deus havia dito: essa nação vai voltar a ser nação. Capítulo 37 de Ezequiel: eu vou tirar os ossos secos de dentro do túmulo, eu vou dar
dar vida, vou dar espírito, eu vou dar a minha unção, eu vou dar o meu poder. No ano 313 os bizantinos tomam conta, 614 os persas tomam conta, 636 os árabes tomam conta, 1099 os cruzados tomam conta de Jerusalém, 1291 os mamelucos tomam conta, 1517 os otomanos tomam conta, 1917 os britânicos tomam conta, até que em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, é feita uma reunião na ONU, vendo que Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, e dizem assim: como nós podemos amenizar a dor deste povo, porque muita gente deles morreram. Alguém que leu a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tem uma promessa, um plano de Deus, tem um sonho de Deus na terra para este povo. Dá a terra de volta que é deles. Mal sabiam eles que esse plano veio de Abraão e se cumpriu em 1948. Pastor Jorge, pastor Magner, pastor Davi, pastor Gideão, pastor Leonardo, pastor Pedro, meu amigo pastor Carlos, meus amigos, meus irmãos, não existe nem 100 anos que Israel voltou a ser nação, meu amigo Samuel. E sabe o que é engraçado? É que assim que Israel se tornou nação e declarou independência, todas as nações em volta declararam guerra. Egito declarou guerra, Jordânia declarou guerra, Iraque declarou guerra. Todas aquelas nações que rodam Israel declararam guerra. Israel tinha pouco mais de 100 mil soldados que não tinham treinamento, não tinham armas, não sabiam lutar. Soldado feito de crianças de 15 a 20 anos de idade, contra quase 1 milhão de soldados treinados, capacitados, armados. Sabe o que aconteceu? Vieram pisando na terra de Israel, dizendo: Israel é nossa. Mas se cumpriu a palavra do Senhor. Israel seria como um fogo que consome seus inimigos. Entraram para conquistar, Israel dobrou de tamanho porque tomou o que era dos outros. Quando Israel se firmou como nação, o tempo foi passando e os inimigos não se contentaram. No ano de mais ou menos 1970, acontece a Guerra dos 6 anos. Esqueceram de novo da promessa e o plano que Deus tinha de governo na vida de Israel. Se juntou todas as nações inimigas de novo e disseram: vamos nos levantar com milhões de soldados, entrar em Israel de novo, pegar eles de surpresa e matar todos os israelitas. Sabe o que é que acontece, minhas irmãs? Pelo norte vinham nações inimigas, pelo sul vinha o Egito, pelo leste tinha a Jordânia vindo, oeste só tinha o mar, debaixo do pé só tinha deserto. Mas quando o socorro não vem de baixo, não vem do norte, não vem do sul, não vem do oeste, não vem do leste, só teve um lugar para poderem olhar, que foi para o alto. A história diz, não sou eu, é a história, que milhões de soldados começaram a invadir Israel. Mas às 3 da madrugada, antes dos caças egípcios levantarem voo, Israel entrou pelo deserto, entrou no espaço aéreo egípcio debaixo do radar, explodiu todos os aviões egípcios ainda em terra, ganhou supremacia aérea. Agora só tinha a terra para resolver, a guerra começou. Israel avisou Jordânia: não entra, porque se entrar vai ter briga. Jordânia não quis saber, entrou. Tomou-lhe foi uma coça de Israel. Porque sabe o que aconteceu, meu irmão? Porque quando Israel vinha com poucos soldados e milhares de soldados, humanamente falando, não tinha como Israel vencer aquela guerra. Até hoje, pastor, está aqui pastor Davi, que é teólogo, não me deixe enganado. Até hoje a guerra dos 6 dias é objeto de estudo entre os generais e militares. Como é que uma nação com tão poucos soldados venceu várias nações com tantos soldados? Mas sabe o que eles muitas vezes não relatam? É que a promessa de Deus e o plano de Deus e os sonhos de Deus veio como ajuda do alto. Sabe o que os soldados árabes e inimigos relatam, pastor? Eles relatam que quando tinha um tanque de Israel
contra 10 tanques egípcios. Uma mão gloriosa, branca, aparecia no céu e eles batiam em retirada. Sabe o que os inimigos diziam? Quando lançavam mísseis contra Israel, eles viam, os mísseis paravam de funcionar no ar e caíam sem fazer mal nenhum, porque Deus tocava nos mísseis. Alguém que era cercado pelos inimigos, 10 soldados contra milhares de soldados, de repente eles levantavam os olhos e os outros soldados estavam correndo, milhares batendo em retirada. Quando eles olhavam com carinho, viam aquele varão de branco com a espada de fogo na mão, dizendo: aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui tem promessa, aqui tem plano, aqui tem sonho de Deus na terra. Eu não te pedi isto até agora, mas vou te pedir. Segure na mão de quem está do seu lado com carinho. Eu sinto Deus aqui. Não largue. A promessa que existe sobre Israel também é um princípio de promessa que existe sobre a igreja. Ai, Jesus amado, lá vai. Lembra que Israel entrou no Egito antes de ser atacado e atacou primeiro? Jesus também lançou essa promessa sobre a igreja, de mãos dadas. Sabe o que ele fala? Firmarei a minha igreja numa pedra, e as portas do inferno não prevalecerão. Canão entre Queleme, Talaval entre de Canútria. Não largue da mão ainda. Sabe por que, meus irmãos, esta promessa é como a de Israel? Porque com carinho, você entrou aqui por portas, foi ou não foi? Porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Quando Jesus fala a porta do inferno não vai prevalecer, ele não está dizendo que o inferno vem. Ele está dizendo, assim como Israel, antes de ser atacado, foi para cima do Egito, assim será a igreja. Antes da porta vir, a igreja vai marchar por cima e a porta não vai aguentar. Levante a mão de quem está do seu lado, uma glória está tomando conta do Congresso de Varões em Marechal. Eu não sei aonde você está inserido, se é na sua rua, na sua comunidade, na sua casa, na sua família, mas há uma promessa sobre a cabeça do Vade Maerck. Aonde vocês estiverem, meus irmãos varões, a porta do inferno não vai prevalecer. Calamandó quem te levará sendo rementria. Termino aqui. Estou dobrando a minha toalhinha. Vocês têm promessas sobre as vossas vidas de vitória, de conquista de governo da parte de Deus. O inferno não prevalecerá contra a igreja quando nós marcharmos com o pé direito. Se você entendeu esta palavra, é a última vez que eu lhe peço isto. Só coloque as mãos assim em forma de receber, sentados mesmo. Isto não precisa ficar de pé, isto sentado mesmo. Porque só tem um jeito da igreja passar por cima da porta, e antes de ser atacada, atacar. Saber que o inferno não tem poder contra a tua casa, contra a tua família. De armas espirituais que usamos como a oração, a adoração, palavra profética. Eu profetizo esta noite neste congresso, que nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Porque Deus conhece os planos e os sonhos que tem para vocês. Planos de conquista e de vitória e não de derrota. O inferno não pode contra a tua casa. O inferno não pode contra a igreja. O inferno não pode contra a tua família. Vocês serão influência onde vocês estiverem. Na rua, na comunidade, no trabalho, na faculdade, na escola, na parentela, na família. Diabo vai ter que bater em retirada. Muralha vai cair, corrente vai quebrar. Maldição hereditária quebra hoje em nome de Jesus. As correntes que prendiam outros serão estilhaçadas pelo poder da unção que Deus repousa sobre a cabeça da igreja. Se você recebe esta palavra, glorifica o nome de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja, com a permissão do nosso pastor, se coloque sobre seus pés, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus tremendo, Deus de poder e glória. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu não sei como você entrou aqui esta noite.